Olha, se no começo dessa temporada você virasse pra mim dizendo que o Boston Celtics neste exato momento estaria 11 jogos acima de estar 50%, que sem a presença do seu principal jogador, fazendo duas trocas de duas peças que foram importantíssimas na conquista de um título de 2 temporadas atrás, eles ainda assim estariam no segundo colocação do leste, tendo o segundo melhor ataque, a sétima melhor porcentagem de arremessos para 3 e o segundo melhor net rating. E pra quem não sabe, net rating é como se fosse a diferença entre ataque e defesa a cada 100 posses. Tipo, coloca tudo que o ataque produz, tira tudo que a defesa toma, lá ele, e essa diferença é o net rating. Do Boston Celtics só tá atrás do Oklahoma City Thunder. De ataque, no geral, eles só estão atrás do time do Denver Nuggets. E que outros times, como New York Knicks, que veio de uma final de conferência eliminando os Celtics, Cleveland Cavaliers, que veio de uma temporada de primeiro colocado, Orlando Magic, que deu muito trabalho para os Celtics e trouxe reforços interessantes, e até mesmo o Philadelphia 76ers, com todos os seus jogadores saudáveis, estariam abaixo, e que o único time acima deles seria o Detroit Pistons, eu falaria que você está completamente lunático. Mas exatamente isso que está acontecendo neste exato momento na Conferência Leste, e o Boston Celtics, na minha cabeça, não faz o menor sentido, e todos nós estávamos errados. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o Boston Celtics, e por que esse time está sendo simplesmente o mais surpreendente do leste na data de gravação desse vídeo. Estamos aproximadamente um pouco à frente do meio da temporada. Se você está chegando aqui agora e gostar do conteúdo, até o final do vídeo se inscreva, ativa o sininho, deixa o like para receber todos os vídeos em primeira mão. Você pode se tornar um membro por apenas R$2 e manter essa bagaça de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente, temos a loja Trash Talk, a loja oficial do canal, onde está com a maior promoção do ano, já que o ano acabou de começar, 40% off nas últimas unidades. Lembrando que cada modelo é único, exclusivo, de qualidade premium e oversized, feitas pensando em você, de um consumidor e um cara que particularmente é bem fã de camisetas mais largas, e eu utilizo as minhas inclusive diariamente. Elas são realmente muito confortáveis, muito boas, e você vai gostar muito, eu te garanto. Depois vai se arrepender e vai pedir para eu voltar ao drop e não vai poder mais. Só um novo drop de um outro jogador. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Como eu comecei citando, era difícil da gente prever que o Boston Celtics faria essa volta por cima em uma temporada onde a gente estava prevendo que eles seriam um time basicamente de play-in, ali brigando por uma 7ª colocação, 8ª colocação. Essa aí foi inclusive minha previsão. Falei, cara, tem muita gente prevendo que o Celtics vai ter trabalho para poder se classificar pelo play-in, mas eu achei que o core de jogadores que ficaram lá ainda estavam sendo um pouco subestimados pelo que eles podem entregar ainda atuando juntos. E eu realmente consigo enxergar o motivo porque você vai tirar 3 peças da titularidade do seu time, que foram responsáveis por todos os feitos recentes mais impressionantes, inclusive um dos melhores jogadores do mundo, um dos jogadores que está há algumas temporadas seguidas estando nos times ideais de temporada. O resultado disso você só pode imaginar que seja uma temporada ruim, ou pelo menos bem abaixo do esperado. E na verdade eu utilizei um site para poder fazer uma estimativa de quantas partidas o Boston Celtics consegue ganhar nessa temporada. E eles podem chegar a 52 vitórias se continuarem no mesmo ritmo. Então você vai me falar que um time que perdeu 3 dos jogadores responsáveis por ajudar eles a conquistar um título, eles perdendo esses 3 caras, eles ainda assim conseguiriam ter um elenco de 52 vitórias? É inacreditável. E para entender como tudo isso está funcionando, por que o Celtics está tão bem assim, segundo melhor ataque, segundo melhor net rating, 7º time com o maior volume de 3 pontos, como que tudo isso está funcionando, apesar de eles estarem com a defesa mediana, literalmente mediana, eles são a 14ª defesa da competição, a gente tem que entender o motivo por trás desses bons resultados. E o primeiro deles, que eu preciso colocar assim como o top tier, é o Joe Mazzulla. Se ele não está sendo colocado, não dei uma olhada ainda na corrida de coach do ano, mas ele deveria estar sendo considerado na corrida de técnico do ano. O cara é genial. Conseguiu modificar as peças, substituir funções, adaptar o time, principalmente ofensivamente, na ausência do melhor jogador, e ainda fazer tudo funcionar perfeitamente. O Joe Mazzulla, ele é um juggernaut. Ele é uma mente muito acima da média quando o assunto é comandar uma equipe. E não só ele, assim como o front office desse time, que conseguiu fazer as adaptações necessárias para tirar um time que estava entre as folhas salariais mais caras para um time que ainda funcione, mesmo tirando 2 grandes salários do elenco. Então foi um trabalho bem subestimado que eles fizeram, a equipe do escritório do Boston Celtics, trazendo o Luka Garza, trocando o Drew Holiday para poder trazer o Anthony Simons, perdendo o Kristaps Porzingis e principalmente perdendo, o Jason Tatum por causa daquela lesão no confronto contra o Knicks. Agora vamos falar das peças. O que está resultando neste momento excelente que o Boston está vivendo? Impossível a gente não falar de Boston sem falar de Jaylen Brown, o homem mau, porque ele sempre foi a segunda opção desse time e sempre levantou algumas dúvidas na minha cabeça que se o Boston Celtics fizesse algum tipo de modificação para trazer alguém mais complementar de uma posição diferente do Tatum, pudesse surtir resultados melhores. Mas ele está mostrando que na ausência do Tatum ele pode sim ser a primeira opção e que ainda assim quando tá com o Tatum ele sabe ser a segunda opção mais confiável ao seu lado, meio que um Pippen and Jordan, apenas entre
entre aspas, tá? Não vamos generalizar aqui. Porque na ausência do Tatum, o cara tá com média de quase 30 pontos, 29,8 para ser mais exato, quase 7 rebotes e quase 5 assistências, é simplesmente se impressionar. Reforçando ainda a minha ideia de que ele sim é um cara para um calibre primeiro time de NBA, sim ele é um cara para calibre de ser um franchise player se ele tivesse em um outro ambiente, mas é inegável que o Jason Tatum é um top 5 jogadores do mundo e se ele estiver saudável, ele tem que ser a primeira opção. Só que é de no mínimo se impressionar o que o Jaylen Brown tá fazendo. Pode ser que você olhe para as estatísticas dele e pense, mas o aproveitamento dele não tá tão bom assim, a quantidade de turnovers dele tá um pouco alta, mas isso, na minha opinião, é meio que natural para um cara que tá tomando tanta responsabilidade ofensiva quanto ele toma. E outra, ele é um cara que tem um clutch gene, né, a gente pode dizer assim, que é um gene de jogador decisivo. Na temporada do título, ele ganhou inclusive o MVP das finais por causa disso, em múltiplos jogos, da corrida até o título do Celtics. Ele foi o cara que empatou, virou, tinha a bola também decisiva nas mãos, e agora, quando o calo aperta, ele é o cara mais confiável dentro do elenco do Celtics por quilômetros de distância. Na partida, por exemplo, contra o Detroit Pistons esses dias, que eles perderam por 1 ponto, ele tava quase um homem possuído, velho. Tava um negócio surreal. O narrador em inglês ficava falando algumas coisas tipo, eu não sei como o Jaylen Brown conseguiu de novo. Ele pontuando pra cima de 2 jogadores, ele pontuando no fadeaway, ele pontuando pra 3 pontos, ele pontuando de todas as formas possíveis, e isso mesmo demonstra a versatilidade e o poder ofensivo que o Jaylen Brown tem de ser um jogador extremamente completo. E uma coisa que a gente zoava muito, que ele melhorou ao decorrer do tempo, que foi um dos motivos que enfraqueceu a parte do ataque do Boston Celtics quando a bola estava na mão dele, foi ele driblar de mão esquerda. Ele tá muito mais consistente com a bola na mão, ele tá tendo um controle maior na hora de bater bola, ainda não é o ideal, só que comparado ao que ele já foi, o Jaylen Brown cada dia que passa se torna um jogador mais completo, e sim, agora ele está no nível de corrida de MVP, fazendo 30 pontos num time que é segundo colocado do leste. Sim, ele vai estar na corrida para jogador do time ideal, né, do primeiro time ideal da NBA, e é realmente no mínimo impressionante a evolução do Jaylen Brown, o como ele conseguiu assumir o protagonismo da equipe do Boston Celtics. Outros jogadores que a gente precisa citar aqui é da importância do Derrick White substituindo a função que o nosso mano Jrue Holiday fazia na parte ofensiva e tentando compensar na parte defensiva. O aproveitamento dele para 3 não está aquilo que a gente estava habituado a ver, mas só que o volume dele teve que aumentar também. Então o Derrick White continua sendo um dos melhores armadores defensores de toda a NBA. O Peyton Pritchard tendo que substituir essa função do Derrick White, que antes ele era o segundo armador do Jrue Holiday, agora o Peyton Pritchard já assumiu depois de se tornar o 6º homem do ano, vindo para a titularidade desse time. É quase passando um bastão de um jogador pro outro. Também é uma evolução muito impressionante. Derrick White tá quase 18 pontos, o Peyton Pritchard tá com quase 17. Um chutando 34% quase, outro chutando 33%, né? Num aproveitamento bem mais baixo, só que num volume muito mais alto. E agora vem a equipe de apoio, que é a segunda camada de importância desse time, fora os jogadores que tomam a maior responsabilidade. Por quê? Josh Minott, Jordan Walsh e Sam Hauser foram os 3 jogadores que assumiram essa vaga deixada pelo Jason Tatum e estão revezando ali na titularidade. Um foi titular 10 jogos, outro foi titular 20 jogos, outro foi titular 14 jogos até o atual momento. E sentindo, colocando a teste ali os jogadores que estão num momento mais interessante durante essa sequência de partidas, o Joe Mazzulla sabe a hora de aproveitar todos eles e eles estão sendo presentes em todos os jogos quando eles estão saudáveis. E um cara que me impressionou bastante, talvez, quando eu for fazer o vídeo dos jogadores mais subestimados do leste, eu vou citar ele como do Boston Celtics, é o Josh Minott. 6 pontos, chutando 43% para 3, não é uma pontuação muito absurda, mas é um jogador operário, né? Um jogador de apoio, bom defensor, atlético, um cara que só vem agregar num time assim que ele é acionado, assim que é necessário que ele faça alguma coisa. Sam Hauser, pra mim um dos melhores arremessadores de catch and shoot da liga, é aqueles caras que se juntam ali naquele bolo junto com AJ Green do Milwaukee Bucks, junto com Simone Fontecchio, esses caras que a especialidade dele é estar ali disponível para pegar uma bolinha e arremessar na hora que o jogo tá mais apertado e eles precisam de um cara de confiança para espaçar a quadra e retomar um placar, por exemplo. E aí vem onde o Celtics mais sofreu da temporada passada para essa, perdendo Al Horford pro Golden State Warriors e perdendo o Kristaps Porzingis, mandando ele pro Atlanta Hawks, que é a substituição do garrafão. Ninguém esperava que eles fossem encontrar, primeiramente, no Neemias Queta, que é o clássico big man, protetor de aro, fazedor de screen e pegador de ponte aérea, um cara tão consistente, velho. Saudável, bloqueia, pega rebote, tá ali embaixo do aro para poder buscar segundas oportunidades e tá entregando todas as noites quase duplo-duplo de média, mais de 10 pontos, mais de 8 rebotes. Você quer mais o que para substituir a parte que ficou mais enfraquecida do seu time do que um cara consistente como ele? Inclusive, muitos de vocês que me acompanham de Portugal, um salve para os nossos manos portugueses, é que vocês pedem um vídeo dedicado apenas ao Neemias Queta. Vamos deixar ele fazer um pouquinho mais de história na liga que eu prometo que eu trago, mas o cara realmente é tão bom quanto vocês comentavam em vários vídeos aqui pra mim quando eu falava a respeito
respeito do Boston Celtics. Outro cara que não pode ser deixado de citar é o Luka Garza, porque eu sempre citei ele como a Caitlin Clark da NBA, que não tem o reconhecimento da Caitlin Clark, porque ele era tão hypado quanto a Caitlin Clark quando ele tava no college, pra depois ele virar um cara do final do banco, jogador de garbage time do Minnesota Timberwolves. Só que sempre que ele tava em quadra, mesmo no garbage time, ou em momentos que ele tinha uma oportunidade de jogar um pouco mais, eu via, cara, por que esse maluco não tem um pouco mais de minutagem? Dá pra ver que ele, como um pivô, ele é mais fraco defensivamente. Só que se o Karl Anthony Towns consegue jogar na NBA, mesmo tendo aquela defesa patética, por que o Luka Garza, que também espaça a quadra, também é um cara alto, também tem uma versatilidade muito boa, joga bem no pick and roll, principalmente no pick and pop, porque ele consegue espaçar a quadra legal, consegue ter ali um time de finalização muito bom, principalmente ali no Eurostep, e utilizando um pouquinho mais de recurso, né, sem ser um pouco mais de força física, que ele não é tão atlético, porque ele não tem um pouco mais de minutagem. Era simplesmente porque o Minnesota já tinha uma rotação muito bem definida com o Rudy Gobert, com o Naz Reid, depois chegando o Julius Randle, o espaço para ele ficou bem complicado. Mas agora que o Boston Celtics precisava de um big man de segunda unidade, ele se encaixou como uma luva. 7,6 pontos, 4,4 rebotes, 44% de aproveitamento para 3, com quase nenhum turnover, e um aproveitamento de quase 65% na bola de 2 pontos. Cara, sensacional. E por último, a última aquisição deles, assim, que um pouquinho mais relevante, foi a troca que mandou o Jrue Holiday pro Portland, o nosso queridíssimo Anthony Simons, que está na corrida de sexto homem do ano, entregando 14 pontos com 40% de aproveitamento na bola de 3. É um cara que veio no momento de melhor substituição possível, como eu tinha falado. Derek White substituiu o Jrue Holiday, Peyton Pritchard substituiu o Derek White e o Anthony Simons substituiu o Peyton Pritchard. Cara, o Boston Celtics foi bem subestimado por todos nós, por toda a mídia, por todos os analistas, o que esse time era capaz de fazer, o que o Joe Mazzulla era capaz de trabalhar com as peças que eles tinham na mão. É realmente muito impressionante. Agora eu não consigo mais desacreditar de um time que fez todas essas adaptações que eram necessárias para bons resultados, duvidar de que com a volta do Jason Tatum, eles sejam um dos favoritos do leste a chegar nas finais da NBA. Não dá mais pra você duvidar. Quando você vê tudo isso que o time é capaz de fazer, quando você vê tudo isso que esse elenco consegue entregar, mesmo com as limitações que eles têm hoje em dia, não dá pra você não esperar algo grandioso também quando chegar na pós-temporada. E fiquem espertos porque, com questão a corrida de prêmios individuais também, Anthony Simons, sexto nome do ano, Jaylen Brown, corrida de MVP, e o Joe Mazzulla na corrida de técnico do ano, é algo que já dá pra se considerar tranquilamente. Lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, quero saber o que vocês acham a respeito do time do Boston Celtics aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, já vai estar apoiando demais o meu trabalho. Se quiser apoiar mais diretamente, tem o Seja Membro por apenas R$2 e tem também a loja Trash Talk, que você pode andar dripadaço nesse 2026 com uma das camisetas exclusivas oversized de qualidade premium da loja oficial do seu canal de basquete. Agora sim, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima e falou!